Na aula anterior eu falei sobre as invasões alemãs. Nesta aula falarei da formação do eixo. E na aula seguinte falarei sobre as invasões italianas. Tema desta aula: formação do eixo e a União Soviética. A Segunda Guerra Mundial ela é cheia de momentos, porque os países vão se declarando guerra a partir de circunstâncias. Não acontece assim, time A contra time B. Não. A Alemanha invade a Polônia, a Inglaterra declara guerra à Alemanha, no ano seguinte a Itália declara guerra à Inglaterra, então as coisas estão acontecendo. Os Estados Unidos, no momento, ele não estava fazendo parte ali do contexto da Segunda Guerra Mundial, e é justamente isso. Havia um temor por parte de Hitler em que os Estados Unidos participassem da guerra. Na mente de Adolf Hitler, esse cidadão aqui, Hitler e Joseph Stalin, Hitler, ele criou uma idealização, ele colocou em prática que ele tinha um objetivo: deixar os Estados Unidos longe dos seus planos. Qual era o plano? Expandir economicamente. Tanto a Alemanha quanto a Itália e depois o Japão tinham interesses em comum, que eram expansão territorial, expansão econômica, territorial, através de conquista militar. Tanto a Alemanha quanto a Itália e Japão tinham pretensões imperialistas. Ambos os três países depois decidiram a combater o comunismo soviético. A relação entre o nazismo e o comunismo soviético merece uma atenção particular, porque nem sempre as oposições se dão por questões ideológicas. Não é à toa que a União Soviética comunista ficou do lado na guerra dos aliados com os Estados Unidos. Então nem sempre a união e também a oposição se dão por questões doutrinárias, mas por questões de circunstâncias de guerra. Datas, a cronologia está lá no roteiro de estudos. Você pode ler o roteiro e lá está tudo detalhado, os meses, os dias, os meses e os anos dos acontecimentos. Eu vou me preocupar aqui com o contexto. Então, primeiro você tem, no ano de 1936, o pacto entre Hitler e Mussolini. Cria-se então o pacto eixo, o eixo Roma-Berlim. É criado o eixo Roma-Berlim. No mesmo ano, o Japão faz um pacto com a Alemanha, que é chamado Pacto Anticomunista ou Antikomintern. Beleza, na aula anterior eu falei sobre a Alemanha e as pretensões alemãs. Na aula seguinte, vou falar sobre as pretensões italianas. E qual era a pretensão japonesa aqui? O Japão, ele tinha um projeto de expansão territorial. O Japão é uma grande ilha. O Japão envia tropas para a Coreia e invade a Coreia e também invade a China. Os Estados Unidos, sabendo das pretensões japonesas, os Estados Unidos proíbe que todos os países ali da Ásia, que politicamente eram aliados aos Estados Unidos, mantinham uma dependência, uma relação comercial, diplomática com os Estados Unidos. Qual é o papel americano? Ele proíbe que estes países vendessem mercadorias, insumos
e comercializasse com os japoneses. Os japoneses que tinham pretensões imperialistas, expansão territorial, perceberam que os Estados Unidos eram uma grande pedra no seu caminho. Desta forma, o Japão invadiu a China, criou-se um governo provisório ali numa parte chinesa do Japão e faz um pacto com a Alemanha, porque a Alemanha também tinha os mesmos interesses em deixar os Estados Unidos longe. A Alemanha era anti-americana, Itália, Japão também eram anti-americanos. Então, somente em 1940, a guerra já havia começado. A guerra começa em 1º de setembro de 1939, que a Itália, juntamente com a Alemanha e Japão, formam ali o Pacto Tripartite, que é o eixo da Segunda Guerra Mundial. Na aula anterior eu falei sobre o Pacto de Não Agressão, que é o Pacto Ribbentrop-Molotov, né? Primeiro-ministro alemão, primeiro-ministro russo, faz um pacto de que os países não entrariam em guerra, não iam declarar guerra entre eles. A União Soviética, ela não faz parte do Pacto Tripartite, do eixo Roma, Berlim e Tóquio. A União Soviética, através desse pacto com a Alemanha, de não agredir a Alemanha, e a Alemanha também não agredir a si própria, havia nesse pacto umas cláusulas que no momento ficaram em segredo. Que com isso a Alemanha permitiria e ajudaria a União Soviética a anexar outros países ao seu país. Você vai ver que a Estônia, Lituânia, Romênia, Bulgária, Albânia, todos estes países do leste europeu foram ocupados pela União Soviética. No meio desta ocupação, houve um país que teve um problema, que foi a Finlândia. Finlândia já tinha sido parte do território russo, mas agora a União Soviética quer resgatar a Finlândia. Há uma grande guerra entre a Finlândia e a União Soviética, chamada a Guerra de Inverno. O final dessa guerra foi um acordo, né? A União Soviética não tem muitos êxitos lá, mas conseguiu um acordo de 10% do território. Observe que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela anexa ali parte do leste europeu. Aquela parte do leste europeu se torna ali o bloco comunista. Aqui merece uma grande observação e valiosa, porque é um tema delicado e muitas vezes o estudante fica em um posicionamento e não e tal. Os historiadores, de um lado mais da esquerda, gostam e já cunharam, eles forjaram um conceito, e este conceito está presente em praticamente toda a historiografia, de chamar os Estados Unidos de imperialismo americano. Sendo que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, realmente, ele teve um controle econômico, mas territorialmente, geograficamente, ele não alcançou 1 centímetro. Enquanto isso, a União Soviética anexou muitos territórios ao seu, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dificilmente encontra-se um termo atribuindo à União Soviética um rótulo de imperialista. Estou trazendo um dado historiográfico e um fato. A dica cultural de hoje serão livros. Então,
tem um livro chamado Os Ditadores. Eu já falei isso na aula anterior, em alguma aula anterior eu citei esse livro. E eu vou ler brevemente aqui por conta do nosso tempo a capa, a orelha do livro aqui. Meio século após a morte de seus chefes, as ditaduras de Stalin e de Hitler ainda lançam uma extensa e terrível sombra sobre o mundo. Os regimes entraram para a história como os mais destrutivos e letais de todos os tempos. Tanto Stalin como Hitler souberam se utilizar do conceito de superpersonalidade. Operavam de maneira semelhante em muitas áreas: segurança, exploração econômica, completo controle da produção cultural, industrial e a construção de uma utopia social. Hitler imaginava uma sociedade ariana, uma sociedade socialista, mas de classe superior, de raça superior. Já Stalin tinha uma outra utopia, uma sociedade onde não havia classes, onde fosse instalado, o verdadeiro comunismo, tudo em comum, é uma utopia. Mas a posteridade lhe reservou características distintas. Hitler, hoje, é conhecido por nós como um monstro puro e simples. E já Stalin, como um homem forçado pela necessidade a preservar a Revolução de 1917. É tanto que quando a União Soviética Stalin ali estava anexando territórios de uma forma brutal, isso aí seria um outro assunto mais delicado, porque foi uma forma violenta, ditatorial. Houve plebiscitos, mas os plebiscitos têm suposições de serem fraudados. Está no roteiro de estudos. Acontece que em 1940, desculpa, só um momento. Por conta da data aqui. Em 1941, Hitler rompe com o pacto de não agressão a Stalin. Começa a Operação Barbarossa em 1941, em junho de 1941. Quando começam a Operação Barbarossa, a Alemanha invade a União Soviética. Aí que a União Soviética vai lutar do lado dos aliados. Outra dica cultural importantíssima para quem tiver interesse em saber como o comunismo agiu ali no leste europeu, indico esse livro, Cortar o Mal pela Raiz, que também o mesmo organizador organizou um outro livro, chamado O Livro Negro do Comunismo. Longe de mim alguma pretensão de convencer alguém a algum posicionamento, mas o papel aqui, meu papel, é trazer dados históricos. Assim como há dados históricos sobre os problemas do capitalismo americano, há também uma bibliografia que se refere ao como o comunismo agiu no leste europeu. História e memória do comunismo na Europa. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça. Um grande abraço.